Um olhar, um julgamento precipitado, uma saída humilhante. Foi tudo o que foi preciso para uma loja de luxo aprender da maneira mais difícil que nunca se deve julgar um livro pela capa, especialmente quando se trata de Cristiano Ronaldo. No coração do shopping mais luxuoso de Miami, onde vitrines de vidro brilhavam sob lustres de cristal e o ar vibrava com riqueza, um homem passou despercebido pela multidão. Ele usava uma camiseta preta lisa, jeans desbotado e um boné de beisebol surrado, puxado até os olhos. Seus tênis raspavam suavemente no piso de mármore polido, um forte contraste com os saltos altos e os mocassins de grife ao seu redor. Este era Ronaldo, a lenda do futebol, cujo nome ecoava por estádios do mundo todo, mas ali, neste templo de luxo, ele era apenas mais um rosto. Seus ombros largos se moviam com uma graça natural, e seus olhos, afiados, porém calorosos, perscrutavam a cena com silenciosa curiosidade. O shopping fervilhava de compradores segurando sacolas brilhantes, suas vozes uma mistura de riso e admiração silenciosa. Os lábios de Ronaldo se curvaram em um sorriso fraco, o tipo que guardava histórias de triunfos e provações quando ele entrou. Refúgio de luxo, uma loja onde diamantes brilhavam como estrelas e relógios custavam mais que carros. O ar lá dentro era fresco, perfumado com couro e ambição. Vitrines brilhavam, exibindo tesouros que gritavam exclusividade. Vendedores internos impecáveis deslizavam entre os clientes, seus sorrisos ensaiados, mas frios. A presença de Ronaldo mal foi registrada a princípio. Ele caminhou em direção a uma vitrine de relógios, seus mostradores brilhando sob luzes pontuais. Seus dedos pairaram perto de um elegante relógio de ouro rosa, com a etiqueta de preço marcando os $150.000. Ele não o tocou, apenas o estudou, com a cabeça inclinada como um artista admirando uma tela. Ei, se essa história te anima, destrua-a como botão. Comente. Vamos lá. E inscreva-se. Não perca a surpresa que o espera nos momentos finais. Do outro lado da loja, James, o gerente, estava imponente em um terno azul marinho sob medida, o cabelo penteado para trás refletindo a luz. Seus olhos, estreitos e calculistas, fixaram-se em Ronaldo. O maxilar de James se contraiu. Para ele, Ronaldo não pertencia a nenhuma grife, nenhuma comitiva chamativa, nenhuma aura de riqueza que James havia se treinado para identificar. Ele viu apenas um homem com roupas baratas, um curioso que ousava se demorar onde só a elite deveria pisar. Os lábios de James se curvaram em um sorriso irônico. Ele ajustou as abotoaduras, um tique nervoso, e avançou, seus sapatos engraxados estalando com determinação. Senhor, disse ele, com a voz suave, mas carregada de desprezo. Posso ajudá-lo? A pergunta não era uma oferta. Era um desafio. Ronaldo se virou, o boné sombreando o rosto, mas seus olhos encontraram os de James sem pestanejar. Só olhando, disse ele, com a voz baixa, firme, com um leve sotaque que carregava campos e favelas. O sorriso de James não alcançou seus olhos. Esta sessão é para compradores sérios, disse ele cruzando os braços. Talvez você se sinta mais confortável em outro lugar. As palavras soaram como um tapa, cortante e deliberado. A expressão de Ronaldo não mudou. Ele já havia enfrentado coisas piores, vaias, entradas brutais, céticos que duvidavam de sua ascensão do nada. Mas a dor de ser julgado, de ser avaliado e considerado inferior ainda o incomodava. Ele assentiu lentamente, como se estivesse ponderando as palavras de James, e então se afastou da vitrine. O zumbido da loja cessou. Uma jovem vendedora, Mia, congelou no meio do caminho, sua bandeja de taças de champanhe tremendo. Ela conhecia aquele rosto, aqueles olhos. Ela assistira aos gols de Ronaldo repetidamente. Sua arte em campo, um farol de esperança em sua própria infância difícil. Sua respiração ficou presa, mas o medo a manteve fechada. Falar poderia custar seu emprego. Ela olhou para James, sua presunção irradiando, e sentiu seu estômago revirar. Ronaldo foi em direção a outra vitrine, desta vez com um relógio incrustado de diamantes avaliado em $200.000.
Ele se aproximou, seu reflexo se misturando às pedras preciosas. James o seguiu, com a paciência se esgotando. Senhor, disse ele, agora mais alto. Estes itens não são para manuseio. Se não comprar, terei que pedir que se retire. A loja ficou mais silenciosa. Os clientes olharam para ela, curiosos. Uma mulher de casaco de pele sussurrou para sua acompanhante com as sobrancelhas erguidas. Ronaldo se endireitou, seu sorriso sumindo, mas não desaparecendo. Não pretendia tocar em nada, disse ele com um tom calmo, mas firme. Só admirando. James zombou, aproximando-se, sua voz se transformando em um chiado. Isto não é um museu. Atendemos clientes que pertencem a este lugar. A palavra pertencer pairava no ar, carregada de preconceito. As mãos de Mia tremiam, uma flauta quase escorregando. Ela queria gritar, dizer a James que ele estava humilhando uma lenda, mas o aluguel, as contas, os sonhos de faculdade a mantinham em silêncio. Os olhos de Ronaldo se voltaram para ela, captando seu pânico, e por um momento seu olhar se suavizou, como se dissesse: tudo bem. Ele se virou para James. Tem certeza disso? Perguntou com a voz baixa, mas afiada como aço. James piscou, abalado pela confiança, mas redobrou a aposta. Tenho certeza, disparou. Por favor, saiam, agora. A ordem ecoou, atraindo todos os olhares. Um homem de terno parou, com o celular a meio caminho do ouvido. Um adolescente, Ethan, puxou a manga da mãe, com os olhos arregalados. Mãe, é o Ronaldo, sussurrou, com a voz embargada de entusiasmo. Sua mãe, Sarah, o silenciou, mas seus próprios olhos se estreitaram, reconhecendo-o. Ronaldo não discutiu. Não levantou a voz. Simplesmente assentiu, o boné ligeiramente inclinado, e caminhou em direção à saída. Seus passos eram lentos, deliberados, cada um uma repreensão silenciosa. A atmosfera da loja mudou, o ar carregado de inquietação. O sussurro de Ethan ficou mais alto. É ele, mãe! Cristiano Ronaldo! Sarah levou a mão à boca, o coração disparado. Ela já tinha visto o rosto de Ronaldo em outdoors, nos pôsteres do filho. Um símbolo de garra e glória. James congelou, o sorriso irônico vacilando. O quê? Murmurou, olhando para Ethan e depois para a figura de Ronaldo que se afastava. Mia deu um passo à frente, a voz quase inaudível. Ele tem razão, gaguejou. James se virou bruscamente, o rosto ficando vermelho. Não seja ridícula, sibilou, mas a dúvida se instalou em seus olhos. Ronaldo alcançou as portas de vidro, a mão na maçaneta. Ele fez uma pausa, olhando para trás, seu olhar percorrendo o cômodo. Não havia raiva em seus olhos, mas algo mais profundo. Decepção, misturada com determinação. Ele empurrou a porta e saiu, engolido pelo barulho do shopping. Lá dentro, o silêncio reinava. James ficou imóvel, com o peito arfando. A voz de Ethan quebrou o encanto. Você acabou de expulsar o Ronaldo, disse ele, mais alto agora, com o rosto numa mistura de choque e alegria. Sarah o puxou para perto, os olhos fixos em James, a expressão uma mistura de pena e desprezo. Clientes murmuravam, seus sussurros como ondas. Era mesmo ele? Ele acabou de... Que idiota! Mia pousou a bandeja, com as mãos trêmulas. Queria correr atrás de Ronaldo, pedir desculpas, dizer que o viu, o verdadeiro ele. Mas ficou, com o coração apertado. James forçou uma risada, frágil e nada convincente. De jeito nenhum, disse ele, acenando com a mão. Aquele cara... Ronaldo, vamos lá. Mas sua voz falhou, e seus olhos se voltaram para a porta, como se esperando que Ronaldo reagisse com raiva. Ele não reagiu. Lá fora, Ronaldo caminhava pelo shopping, com o boné abaixado, o coração pesado, mas intacto. Ele já havia enfrentado a rejeição antes, mas esta era diferente. Não para si mesmo, mas para todos que já haviam sido rejeitados, julgados, postos de lado. As luzes do shopping se turvaram ao seu redor, e ele se dirigiu a um café tranquilo, sem perceber que sua saída havia provocado um incêndio que logo engolfaria a loja. James e todos que testemunharam o erro de julgamento de um homem cujo valor nenhum preço poderia medir. Ronaldo deslizou para o zumbido silencioso de feijão e felicidade.
um café aconchegante escondido em um canto do shopping de Miami, suas luzes quentes contrastando fortemente com o brilho estéril de refúgio de luxo. O ar carregava o aroma rico de café torrado e doces frescos, um conforto que aliviava a dor do que acabara de acontecer. Ele puxou o boné para baixo, acomodando-se em uma mesa de canto, o couro gasto rangendo sob seu peso. Seus olhos, sombrios mas aguçados, perscrutavam o salão. Não com desconfiança, mas com a consciência silenciosa de alguém que aprendera a ler multidões há muito tempo. Compradores passavam do lado de fora, com os braços pesados de sacolas, as risadas abafadas pelo vidro. Os dedos de Ronaldo tamborilavam levemente na mesa, um ritmo nascido de anos de espera, por um passe, um gol, um momento. Ele pediu um café preto, com a voz suave, mas firme, e o barista, Léo, um garoto magro com uma camiseta desbotada de banda e um sorriso largo, assentiu ansiosamente. Já está chegando, cara, disse Léo, com o olhar demorando-se um segundo a mais, como se tentasse se lembrar dele. Ronaldo deu um sorriso fraco, daqueles sorrisos que escondiam 1000 histórias, e voltou o olhar para a janela, onde o caos do shopping se desenrolava como um jogo distante. Dentro. Refúgio de luxo. O ar estava carregado de tensão. James, o gerente, ficou paralisado perto do mostrador do relógio, sua fachada polida rachando. Suas mãos se remexeram na gravata, sua mente repassando o momento em que Ronaldo saiu. As palavras de Ethan, "Você acabou de expulsar o Ronaldo", ecoaram como uma provocação. Clientes sussurravam, seus olhos se alternando entre James e a porta. Mia, a jovem vendedora, agarrou sua bandeja, com o coração disparado. Ela soube que era Ronaldo desde o segundo em que ele entrou, seu andar inconfundível, como se ainda estivesse deslizando pelo campo. Mas o medo a silenciou. Ela olhou para James, seu rosto pálido, sua arrogância substituída por uma ponta de pânico. Ele não é... Ele não pode ser, murmurou James, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Mia engoliu em seco, aproximando-se. Foi ele, disse ela, com a voz trêmula, mas firme. Cristiano Ronaldo. Eu vi todos os jogos. Era ele. James virou a cabeça bruscamente em sua direção, estreitando os olhos. Tem certeza? Sibilou ele, com a voz em um misto de dúvida e pavor. Mia assentiu, com as bochechas coradas. Mesmo andar, mesmos olhos. É ele. A loja fervilhava de murmúrios. Ethan, o fã adolescente, puxou o braço da mãe, Sarah, com o celular já na mão, digitando furiosamente. Mãe, vou postar isso. Aquele cara é um babaca. Sarah, uma mulher séria de jaqueta jeans, franziu a testa, mas não o impediu. Cuidado, Ethan, disse ela, em voz baixa, mas com o celular na mão, os polegares pairando sobre a tela. Ela vira o rosto de Ronaldo nos pôsteres do filho, o nome dele uma constante em casa. A injustiça do ocorrido queimava em seu peito. Ela abriu o aplicativo de rede social, com os dedos ágeis. Acabei de ver o Cristiano Ronaldo ser expulso do Luxy Haven em Miami, por não pertencer. Incrível. Respeite Ronaldo. Ela postou com o coração disparado. Em poucos minutos, curtidas e retweets começaram a aparecer, e a história se espalhou como fogo. Os clientes na loja começaram a sacar os celulares, alguns filmando James, outros procurando fotos recentes de Ronaldo. Um homem de terno murmurou. Era ele mesmo? Que idiota. James ouviu as palavras, o rosto ficando vermelho. Virou-se para Mia. Por que você não disse nada? Retrucou, com a voz áspera, porém frágil. Mia travou o maxilar. Eu tentei, disse ela, com a voz quase um sussurro. Você não me ouviu. Lá fora, Ronaldo tomou um gole de café, sentindo o amargor se apossando dele. Léo, o barista, aproximou-se cautelosamente, limpando as mãos no avental. Ei, cara, sem querer me intrometer, mas... Você é o Ronaldo, né? Sua voz era uma mistura de espanto e nervosismo. Os olhos de Ronaldo se enrugaram, seu sorriso genuíno. É, cara,
Só pegando um café. O rosto de Léo se iluminou, suas mãos tremendo enquanto ele pousava um prato de doces. Por conta da casa, disse ele com a voz embargada. Eu vi você crescer. Você é uma lenda. Ronaldo recostou-se, a postura relaxada, mas o olhar distante. Obrigado, Léo, disse ele, lendo o crachá do garoto. Significa muito, mas eu sou só um cara hoje. Léo balançou a cabeça, sorrindo. Não, você é mais do que isso. O que aconteceu lá atrás não estava certo. O sorriso de Ronaldo desapareceu, seus dedos apertando a caneca. Ele não respondeu, mas seu silêncio dizia tudo. Já havia enfrentado julgamentos antes, nas ruas, nos primórdios, quando ninguém acreditava que um garoto magro pudesse se tornar uma estrela. Mas isso, ser rejeitado em um lugar transbordando riqueza, teve um impacto diferente. Não se tratava dele. Tratava-se de todos que já haviam sido avaliados e considerados insuficientes. De volta a refúgio de luxo, o clima mudou de tenso para caótico. Os celulares tocavam enquanto a publicação de Sarah ganhava força. Hashtags como Ronaldo humilhado virando trending topic localmente. O celular de James vibrou em seu bolso, as notificações se acumulando. Ele o pegou com as mãos tremendo e viu a publicação. Seu estômago embrulhou. Ronaldo humilhado em loja de luxo era a manchete que se formava em sua mente, um pesadelo de relações públicas. Ele se virou para Mia, o desespero transparecendo em sua voz. Encontrem-no, disse ele. Agora. Mia hesitou, sua lealdade ao trabalho em conflito com seu desgosto pelas ações de James. Ele se foi, disse ela com a voz fria. Você se certificou disso. O rosto de James se contorceu, mas antes que ele pudesse retrucar, um segurança, Tom, colocou a cabeça para dentro. Um homem corpulento com um rosto gentil, Tom tinha visto Ronaldo sair e o reconheceu instantaneamente. Você realmente errou, cara, disse Tom, balançando a cabeça. Aquele era o Cristiano Ronaldo. Você vai se arrepender disso. Os joelhos de James cederam ligeiramente, sua bravata se desfazendo. Ele agarrou o paletó. Eu vou consertar isso, murmurou, saindo furioso, os sapatos engraxados escorregando no mármore. Ronaldo estava sentado no café, com o café pela metade, a mente repassando o encontro. Não estava com raiva. Raiva era coisa de jovem, mas sentia uma resolução silenciosa, uma necessidade de fazer alguma coisa, não por si mesmo, mas pelos princípios. Pensou na mãe, esfregando o chão para mantê-lo de chuteiras, julgada por suas roupas gastas e mãos calejadas. Pensou em crianças como Léo, que o viam como a prova de que os sonhos podiam ofuscar a dúvida. Colocou a caneca na mesa, com o maxilar tenso. Léo se aproximou novamente, desta vez com uma caneta e um guardanapo. Você poderia assinar isso? Perguntou envergonhado. Ronaldo riu baixinho, pegando a caneta. Para você, cara, disse ele, rabiscando seu nome com um floreio. Ao devolvê-la, viu James pela janela do café, correndo em direção à entrada, o rosto corado e a gravata torta. Os olhos de Ronaldo se estreitaram, mas sua expressão permaneceu calma, quase serena. James irrompeu no café, com a respiração entrecortada. Senhor, chamou, avistando Ronaldo. As cabeças se viraram. O zumbido do café vacilou. Ronaldo recostou-se, os braços cruzados, o olhar firme. O que houve? Disse ele com a voz baixa, quase brincalhona, mas com uma rispidez que fez James se encolher. Eu fiz um erro. Gaguejou James com a voz alta e tensa, a fachada polida agora uma bagunça suada. Não te reconheci. Por favor, volte para a loja. Vamos consertar isso. Suas palavras saíram tropeçando, desesperadas, ensaiadas, mas vazias. Ronaldo inclinou a cabeça, os olhos penetrando a desculpa esfarrapada de James. Você não me reconheceu, disse ele com a voz calma, mas pesada, cada palavra deliberada. Mas você me viu e você julgou. A boca de James abriu, depois fechou,
seu rosto uma máscara de arrependimento e medo. Os clientes do café observavam, seus cafés esquecidos, seus celulares gravando discretamente. Léo estava atrás do balcão, de braços cruzados, o sorriso mal disfarçado. Ele já tinha visto homens como James antes, homens que achavam que dinheiro definia valor. Ronaldo se inclinou para a frente, os cotovelos sobre a mesa, sua presença imponente sem esforço. Você não me desrespeitou apenas, disse ele. Você desrespeitou todos que não se encaixam no seu molde. Pessoas como a minha mãe, que se esforçou muito para me dar uma chance. Pessoas como o Léo aqui, que tem mais coração do que você jamais saberá. Os olhos de Léo se arregalaram, seu peito se encheu de orgulho. Os ombros de James cederam, sua autoridade desapareceu, seu erro foi exposto. Lá fora, a energia do shopping mudou. A publicação de Sarah explodiu, com milhares de retweets chegando. Respect Ronaldo virou trending topic, com comentários inundados de indignação e admiração. Lucy Haven acabou, dizia um deles. Ronaldo é um rei, dizia outro. Os clientes se demoravam perto das vitrines do café, cochichando e apontando. Uma jovem, Rachel, jornalista local com faro para histórias, anotava no celular, os olhos alternando entre Ronaldo e a multidão crescente. Ela estava no shopping em busca de uma história diferente, mas esta era ouro. Uma história de humildade versus arrogância. Tom, o segurança, estava por perto, de braços cruzados, o rosto com uma mistura de respeito e divertimento. Ele reconheceu o rosto de Ronaldo no momento em que o viu, um herói dos tempos de assistir aos jogos de domingo. Eu te disse, cara, murmurou para si mesmo, balançando a cabeça. James cruzou o olhar com Tom e desviou o olhar, o rosto queimando. Ele sabia que a história estava fora de seu controle agora, um incêndio que ele havia acendido com sua própria arrogância. Ronaldo se levantou, seus movimentos lentos, deliberados, como se estivesse entrando em campo antes de um pênalti. O café ficou em silêncio, todos os olhares voltados para ele. Ele ajeitou o boné, seu olhar percorreu o salão e então pousou em James. Quer que eu volte? Perguntou, com a voz firme, quase gentil, mas com um peso que fez James se encolher. Tudo bem, eu volto, não para provar nada a você, mas para mostrar o que você perdeu. James assentiu rapidamente, seu alívio passageiro, suas mãos tremendo. Ronaldo se virou para Léo, colocando uma nota de 20 na jarra de gorjetas. Continue brilhando, irmão, disse ele com a voz calorosa. Léo sorriu, agarrando o guardanapo assinado como um troféu. Você também, cara, respondeu ele, com a voz carregada de admiração. Ronaldo saiu, seus passos sem pressa, a multidão se abrindo como um mar. James seguiu atrás, seus sapatos engraxados arrastando, sua confiança abalada. Sarah e Ethan assistiam da lateral do campo, o celular de Sarah ainda vibrando com notificações. Ele vai voltar, sussurrou ela para Ethan, que ergueu o punho. Isso vai ser épico. O shopping pareceu prender a respiração quando Ronaldo se aproximou refúgio de luxo mais uma vez. Os compradores diminuíram o ritmo, suas sacolas esquecidas, os olhos fixos no homem de boné. Rachel a seguia à distância, a caneta voando sobre o bloco de notas, sua história já tomando forma. Tom caminhava por perto, não como um guarda, mas como um fã, sua presença um aceno silencioso à dignidade de Ronaldo. As portas de vidro da loja espreitavam à frente, seu brilho zombando da dispensa anterior de James. O rosto de Ronaldo estava calmo, mas seus olhos ardiam com determinação. Ele não voltaria em busca de vingança. Ele voltaria por cada criança a quem disseram que não pertencia, cada trabalhador julgado por suas roupas, cada sonhador dispensado com um olhar. Sua mão tocou a porta, seu coração firme. Ele havia enfrentado batalhas maiores, nos campos, na vida. Mas esta importava, não pela fama, não pelo orgulho, pela verdade. As portas se abriram e as luzes da loja o atingiram como um holofote. Os olhos de Mia alargou-se, sua bandeja esquecida. James cambaleou para trás, com a respiração ofegante. A multidão lá fora se aproximava, com os celulares erguidos, prontos para o que viria a seguir.
Ronaldo entrou, sua presença uma tempestade silenciosa, pronto para reescrever a história que James havia começado. As portas de vidro de refúgio de luxo fechou-se atrás de Ronaldo, o baque suave ecoando como um martelo em um tribunal. O interior polido da loja, com suas vitrines reluzentes e reverência silenciosa, parecia um palco montado para um julgamento. Ronaldo estava imponente, sua camiseta preta e jeans desbotados em forte contraste com os ternos sob medida e joias brilhantes ao seu redor. Seu boné de beisebol lançava uma sombra sobre seus olhos, mas eles ardiam com uma intensidade silenciosa, firme e inflexível. O ar estava denso, carregado de expectativa. Os clientes se demoravam perto das vitrines, fingindo olhar, mas roubando olhares. Os vendedores congelaram, seus sorrisos ensaiados vacilando. Mia, a jovem vendedora que o reconhecera desde o início, estava parada junto ao balcão de relógios, com as mãos entrelaçadas, o coração acelerado. Ela havia permanecido em silêncio antes, presa pelo medo. Mas agora seus olhos seguiam Ronaldo, brilhantes de esperança. James, o gerente, vinha atrás, seu terno azul marinho amassado, seu rosto uma máscara de suor e vergonha. Sua arrogância anterior havia ruído, deixando um homem lutando para salvar a pouca dignidade que lhe restava. Os passos de Ronaldo eram lentos, deliberados, cada um deles um lembrete do espaço que ele comandava, não pela riqueza, mas pela presença. Ele parou na mesma vitrine da qual fora enxotado, seu relógio de ouro rosa brilhando sob as luzes, seu preço de os $500.000, um desafio silencioso. Os lábios de Ronaldo se curvaram, não em um sorriso, mas em algo mais cortante, mais resoluto. Este aqui, disse ele, sua voz clara, cortando o zumbido da loja. Eu gostaria de vê-lo. Seu dedo apontou para o relógio, seu olhar nunca deixando o vidro. Mia hesitou, seus olhos se voltando rapidamente para James, que assentiu bruscamente, suas mãos atrapalhando-se com a gravata. Ela deu um passo à frente, seus dedos tremendo enquanto destrancava a vitrine. O relógio pesava em suas mãos, seus diamantes refletindo a luz como pequenos sóis. Ela o ofereceu a Ronaldo, sua voz suave. Aqui está, senhor. Ronaldo o pegou, seu toque gentil, quase reverente. Ele o virou, estudando o artesanato, sua expressão ilegível. A loja prendeu a respiração. Os clientes se aproximaram, seus celulares discretamente erguidos. Uma mulher com um lenço de seda sussurrou para o marido. É ele mesmo? O marido assentiu com os olhos arregalados. É o Ronaldo, sem dúvida. James pairava por perto, com a voz embargada enquanto tentava se controlar. Senhor, eu... Seria uma honra mostrar-lhe nossa coleção completa, tudo o que quiser. Suas palavras eram desesperadas, um apelo envolto em falsa hospitalidade. Ronaldo não olhou para ele, colocou o relógio no pulso, o peso familiar, como a pressão de um estádio lotado. Legal, disse ele, em voz baixa, quase para si mesmo. Mas não é sobre o relógio, é? Ele se virou, seus olhos fixos em James, que se encolheu como se tivesse sido atingido. A sala pareceu encolher, todos os olhos em Ronaldo, todos os ouvidos atentos às suas próximas palavras. Ele se afastou da vitrine, seus movimentos fluidos, e encarou a sala. Você não me viu? Disse ele, com a voz firme, carregando o peso dos anos. Você viu um cara de camiseta e pensou: ele não pertence aqui. Você não perguntou quem eu era. Você não se importou. Você julgou. As palavras caíram como pedras, cada uma pesada, deliberada. O rosto de James ficou vermelho, seus olhos se voltaram para o chão. Mia mordeu o lábio, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ela já tinha visto esse julgamento antes, em sua vizinhança, em seus antigos empregos, no espelho. Lá fora, o shopping fervilhava de sussurros. Sarah, a mãe de Ethan, estava perto das portas, com o celular ainda vibrando com as notificações. Sua publicação viralizou, com a hashtag Respect Ronaldo, virando trending topic em todo o país. Ethan se pôs na ponta dos pés, com os olhos grudados em Ronaldo.
Ele vai dar uma lição naquele cara, sussurrou, com a voz carregada de admiração. Rachel, a jornalista, rabiscava furiosamente, com o bloco de notas cheio de citações. Ela já havia mandado uma mensagem para o editor. Isso é importante. Ronaldo está se posicionando. Tom, o segurança, estava encostado na parede, de braços cruzados, um sorriso orgulhoso repuxando os lábios. Ele soube que Ronaldo era diferente no momento em que o viu. Não apenas uma estrela, mas um homem que carregava suas raízes como um distintivo. Lá dentro, Ronaldo continuou, com a voz ligeiramente mais alta, não de raiva, mas de convicção. Eu cresci sem nada, disse ele. Minha mãe tinha 3 empregos. As pessoas olhavam para ela como vocês olhavam para mim, como se ela fosse menos, mas ela era tudo. Ela me ensinou respeito, respeito de verdade, não aquele que se finge para vender. A sala ficou em silêncio, o peso de suas palavras se impondo. Um homem de terno abaixou o celular, o rosto corado de vergonha. Um jovem casal perto do fundo assentiu, os olhos suaves de compreensão. Mia deu um passo à frente com a voz baixa, mas corajosa. Eu sabia que era você, disse ela com as bochechas coradas. Eu deveria ter dito alguma coisa. Me desculpe. Os olhos de Ronaldo se suavizaram, sua cabeça inclinada. Você me viu, disse ele. Chega. Ele estendeu a mão, um breve toque em seu ombro, e a respiração de Mia engasgou, seus olhos marejados. James tentou falar, sua voz um grasnido. Senhor Ronaldo, eu estava errado. Deixe-me consertar isso. Ronaldo se virou, seu olhar penetrante. Você não pode consertar isso com palavras, disse ele. Você conserta mudando, olhando para as pessoas, realmente olhando, não para suas roupas, seus carros, suas carteiras, para elas. A cabeça de James caiu, suas mãos tremendo. O silêncio da loja foi quebrado por um clique agudo, as portas de vidro se abrindo. Claire, a diretora regional, entrou, seus saltos afiados contra o mármore, seu blazer sob medida e seu olhar de aço gritavam autoridade. Ela viu as postagens virais, os vídeos, os comentários rasgando refúgio de luxo à parte. Seus olhos percorreram a sala, pousando em James e depois em Ronaldo. Senhor Ronaldo, disse ela, com a voz calma, mas firme. Sou Claire, diretora regional. O que aconteceu aqui foi inaceitável. Ronaldo assentiu com uma expressão neutra. Agradeço, disse ele. Mas isso não é sobre mim. É sobre o que acontece todos os dias, com pessoas que não estão em outdoors. Os lábios de Claire se apertaram. Seu respeito por ele era evidente. Ela se virou para James com a voz fria. Você está suspenso com efeito imediato. Discutiremos seu futuro mais tarde. O rosto de James se contraiu, seus ombros caíram. Ele tentou falar, mas Claire levantou a mão, silenciando-o. Ela se virou novamente para Ronaldo. Por favor, deixe-nos mostrar nossa coleção. Sem custo, o que você quiser. Ronaldo balançou a cabeça, com um sorriso fraco, mas firme. Não quero seus relógios de graça, disse ele. Vou levar este. Ele bateu no relógio de $500.000 em seu pulso. Mas não para mim. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo a sala. Estou comprando porque posso. Porque você precisa entender que me julgar foi sua perda, não minha. As palavras soaram pesadas, uma lição gravada no silêncio. Ele caminhou até o balcão, seguido por Mia, com as mãos firmes agora. Ela registrou a compra, os dedos ágeis, os olhos brilhantes de orgulho. Ronaldo entregou o cartão, com movimentos calmos e deliberados. A máquina apitou, a venda finalizada. Ele tirou o relógio do bolso e o colocou na caixa de veludo. Mande para o hospital infantil, disse ele, com a voz baixa, mas clara. Leileô, deixe que ajude as crianças que precisam. Os olhos de Mia se arregalaram, uma lágrima escorrendo pela sua bochecha. O salão irrompeu em murmúrios, clientes concordando, alguns batendo palmas suavemente. O queixo de Claire caiu, sua compostura abalada. Lá fora, a multidão aumentava,
celulares capturando cada momento. Rachel rabiscava mais rápido, sua história agora uma história de redenção. Ethan agarrou o braço da mãe, o rosto radiante. Ele é o melhor, sussurrou. Sarah assentiu, com os olhos marejados. Ele é mais do que isso. Ronaldo virou-se para a sala, com a voz firme, mas calorosa. Não julgue um livro pela capa, disse ele. Você não sabe quem está à sua frente. Pode ser uma criança com um sonho. Pode ser alguém que lutou mais do que você jamais saberá. Veja-os. Respeite-os. As palavras soaram como um apito final, claro e ressonante. Os clientes baixaram os olhos, alguns assentindo, outros sussurrando concordância. O jovem casal bateu palmas, os aplausos se espalhando. Mia sorriu, seu medo se foi, substituído por coragem. Claire deu um passo à frente, sua voz mais suave agora. Obrigado, Sr. Ronaldo, pela lição. Ele assentiu, seu boné abaixando. Só Ronaldo, disse ele. Já chega. Ele caminhou em direção às portas, enquanto a multidão se abria. Antes de sair, virou-se para Mia e tirou uma caneta do bolso. Rabiscou num guardanapo com uma letra rápida, mas cuidadosa. Continue vendo as pessoas, dizia. Você tem coragem. Continue forte. Ele entregou a caneta a ela, com um sorriso caloroso. Mia agarrou-o com força, com a garganta apertada. Obrigada, sussurrou. Ronaldo assentiu e saiu, engolido pelo barulho do shopping. A multidão lá fora explodiu, fãs gritando seu nome. Ethan correu na frente, Sarah atrás, ambos radiantes. Léo, o barista, juntou-se a eles, com o guardanapo autografado enfiado no bolso. Tom fez uma saudação à distância, com um respeito silencioso, mas claro. Rachel digitava furiosamente, sua história já virando trending topic. Ronaldo fez uma pausa, o pôr do sol pintando o céu de dourado, combinando com o relógio que ele havia deixado para trás. Ele não precisava daquilo. Ele havia deixado algo maior. Uma lição de dignidade gravada em cada coração que a testemunhara. A história de Cristiano Ronaldo entrando refúgio de luxo apenas para ser dispensado e humilhado por um gerente crítico é mais do que a história de uma celebridade injustiçada. É um espelho erguido para a sociedade, refletindo como tratamos uns aos outros com base nas aparências. Ao ler as cenas vívidas da calma desafiadora de Ronaldo, da arrogância do gerente e do efeito cascata de um único ato de preconceito, senti uma mistura de emoções. Frustração com a injustiça, admiração pela graça de Ronaldo e uma profunda convicção de que essa história traz lições que todos podemos aplicar. Não se trata apenas de um astro do futebol ou de uma loja de luxo em Miami. Trata-se da tendência humana de julgar, do poder da humildade e da coragem de defender o que é certo. A seguir, destrincharei minhas reflexões e as lições práticas que essa história oferece para a vida cotidiana, fundamentadas em valores que ressoam profundamente na cultura americana: justiça, respeito e a busca pelo crescimento pessoal. O momento em que James, o gerente da loja, avaliou Ronaldo e decidiu que ele não pertencia me atingiu em cheio. É uma cena que se repete em todos os lugares: shoppings, escritórios, escolas, até mesmo em nossos bairros. Quantas vezes olhamos para as roupas, o carro, o sotaque de alguém e fizemos um julgamento precipitado? Eu também já fiz isso, talvez sem pensar. Descartar a ideia de um colega de trabalho porque ele não parecia adequado ou ignorar um aluno quieto na sala de aula que se mostrou brilhante. O erro de James não foi apenas julgar mal uma celebridade, foi não enxergar Ronaldo como pessoa. Nos Estados Unidos, nos orgulhamos de ser um caldeirão cultural, um lugar onde qualquer um pode surgir do nada. No entanto, essa história nos lembra que o preconceito, seja de raça, classe ou estilo, se infiltra em nossas interações diárias, minando esse ideal. A lição aqui é clara: precisamos controlar nossos preconceitos. É fácil deixar que as primeiras impressões nos guiem, especialmente em um mundo acelerado, onde somos bombardeados por sinais, marcas de grife, currículos impecáveis, influência nas redes sociais.
Mas esses sinais não contam toda a história. Ronaldo de camiseta e jeans era um ícone global, mas mesmo que não fosse, merecia respeito. Lembro-me de uma vez em que trabalhei no varejo na faculdade, correndo para ajudar os clientes importantes, enquanto ignorava os outros. Olhando para trás, me pergunto quem eu negligenciei, que histórias eu deixei passar. A lição: pausa. Olhe além da superfície. Pergunte a si mesmo: o que estou supondo e por quê? Na prática, isso significa dar a todos, seu barista, seu colega de trabalho, o vizinho quieto, uma chance justa de serem vistos como eles são, não pelo que vestem. A resposta de Ronaldo ao desrespeito de James foi uma aula magistral de humildade. Ele não atacou, não ostentou sua fama, não exigiu desculpas. Em vez disso, ele se afastou e depois voltou, não por vingança, mas para ensinar. Sua calma, sua postura, sua capacidade de superar o insulto falaram mais alto do que qualquer explosão. Na cultura americana, frequentemente celebramos a ousadia. Pense na mentalidade de correria ou na confiança estridente das estrelas de reality shows. Mas a força silenciosa de Ronaldo nos lembra que o verdadeiro poder não precisa de um megafone. Está na maneira como ele se portou, na maneira como falou com Mia e Léo, na maneira como escolheu a dignidade em vez do drama. Isso me atinge profundamente. Já tive momentos em que quis revidar. Um chefe mal educado, um comentário sarcástico online, um motorista me fechando. Mas, observando o Ronaldo, vejo o valor da contenção. Humildade não é fraqueza. É controle. É escolher agir com força, não com insegurança. Na minha vida, estou tentando aplicar isso ouvindo mais e reagindo menos. Quando um colega de trabalho me ataca, respiro fundo, faço perguntas, tento entender o estresse dele em vez de revidar. Não é fácil. A cultura americana costuma recompensar quem fala mais alto. Mas o exemplo do Ronaldo mostra que uma resolução silenciosa pode deixar uma marca mais profunda. Experimente. Da próxima vez que for menosprezado, faça uma pausa. Responda com calma, não com veemência. Você se surpreenderá como isso muda a dinâmica, tornando você uma pessoa melhor sem dizer uma palavra. O arco de Mia na história me tocou profundamente. Ela reconheceu Ronaldo desde o início, mas permaneceu em silêncio, paralisada pelo medo de perder o emprego. No entanto, no final, ela encontrou sua voz, admitindo seu erro e conquistando o respeito de Ronaldo. Sua jornada reflete uma verdade que todos enfrentamos. Se posicionar é difícil, especialmente quando os riscos são altos. Nos Estados Unidos, celebramos denunciantes, ativistas e heróis do cotidiano que se manifestam, mas a realidade é que o medo muitas vezes nos mantém em silêncio. Eu já passei por isso, vendo algo errado no trabalho, mas hesitando, com medo de prejudicar as coisas. A coragem de Mia, embora tardia, nos lembra que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. A lição? Encontre sua voz, mesmo que ela trema. Você não precisa ser barulhento ou confrontador. Às vezes, é uma palavra baixa, como a confissão de Mia para Ronaldo. Na minha vida, estou trabalhando nisso falando de pequenas maneiras, denunciando o comentário injusto de um amigo, pedindo ao meu chefe expectativas mais claras ou apoiando um colega que está sendo ignorado. É assustador, mas cada passo gera coragem. Para você, pode significar defender um colega de trabalho, contestar um comentário tendencioso ou simplesmente dizer, eu te vejo, para alguém que foi ignorado. A história de Ronaldo mostra que uma voz, a dele, a de Mia, pode desencadear mudanças. Imagine o efeito cascata se todos nós nos manifestássemos, mesmo que uma vez. O ato final de Ronaldo, comprar o relógio de os 500 mil reais e doá-lo a um hospital infantil, não foi apenas uma demonstração de força, foi uma declaração. Ele não precisava do relógio para provar seu valor, mas o usou para mostrar a James e a todos que o observavam que o verdadeiro valor reside no caráter, não nas posses. Isso ressoa em uma cultura obcecada por status. Pense em influenciadores do Instagram, carros de luxo e produtos de grife. Somos bombardeados com mensagens que associam valor à riqueza. Mas Ronaldo inverteu o roteiro.
Ele mostrou que o respeito, dado livremente a todos, do Léo, o barista, as crianças lá fora, é o que define você. Esta lição é uma que aplico diariamente. Nos Estados Unidos, onde o individualismo reina, é fácil focar no ganho pessoal, subir na hierarquia, construir sua marca. Mas a história de Ronaldo nos impulsiona a elevar os outros. Comecei aos poucos, agradecendo ao meu barista pelo nome, ouvindo as ideias dos meus colegas de trabalho, dando gorjetas generosas quando posso. Esses atos não viralizam, mas criam repercussões. Lembro-me de uma vez em que agradeci a um zelador do meu escritório e seu sorriso ficou comigo o dia todo. A doação de Ronaldo não era apenas sobre dinheiro, era sobre mostrar o que importa. Experimente, faça um ato de gentileza hoje, não importa quão pequeno seja. Segure a porta, faça um elogio, ajude um estranho. Você verá como isso muda não apenas eles, mas você. A reação da multidão, a empolgação de Ethan, a publicação viral de Sarah, a admiração de Leo, a reportagem de Rachel, mostra como um momento pode unir as pessoas. Nos Estados Unidos, muitas vezes estamos divididos por política, raça, classe. Mas a história de Ronaldo uniu estranhos, torcendo por justiça. Isso me lembra daqueles momentos raros, como um bairro se unindo após uma tempestade ou torcedores torcendo em um jogo, em que nos sentimos conectados. Ronaldo não apenas ensinou uma lição a James, ele inspirou Mia, elevou o ânimo de Léo e deu a Ethan uma história para contar. Esse é o poder de liderar pelo exemplo. Estou levando isso a sério ao construir uma comunidade na minha própria vida. Seja participando de um clube do livro local, sendo voluntário em um banco de alimentos ou simplesmente conversando com meu vizinho, estou aprendendo que pequenas conexões importam. A história de Ronaldo mostra que as ações de uma pessoa podem desencadear um movimento. Você também pode fazer isso. Entre em contato com alguém novo, junte-se a uma causa, compartilhe uma publicação positiva. Não se trata de fama, trata-se de criar momentos que nos lembrem de que estamos todos juntos nessa. Então, como vivemos essas lições? Primeiro, verifique seus preconceitos diariamente. Antes de julgar o valor de alguém, pergunte-se: o que eu não sei sobre eles? Segundo, abrace a humildade. Quando for injustiçado, responda com elegância, não com raiva. É mais difícil, mas é mais forte. Terceiro, encontre sua coragem. Fale, mesmo que seja desconfortável, por você ou por outra pessoa. Quarto, priorize o respeito em vez do status. Trate todos, seu chefe, seu garçom, seu rival, com dignidade. Por fim, construa uma comunidade. Conecte-se com os outros, não para ganhar, mas para doar. Não são apenas ideais, são ações. Estou me comprometendo com elas e desafio você a fazer o mesmo. Imagine um mundo onde todos nós vivemos como Ronaldo viveu naquela loja, vendo pessoas, não rótulos. Se essa história te tocou, clique aqui como botão para espalhar o amor. Compartilhe com seus amigos para iniciar uma conversa sobre respeito e humildade. Não se esqueça de inscrever-se. E toque o sininho para mais histórias que nos inspiram a ser melhores. Deixe um comentário abaixo. O que você teria feito no lugar do Ronaldo? Vamos manter essa vibe, amigos. Até o próximo vídeo.